formando uma placa de dentro para fora até fechar. Vai formando, pouquinho, vai crescendo, até fechar. Membrana plasmática, parede celular. Calma aí. Há uma membrana plasmática fina, certo? Elástica e primitiva, composta de pectatos, substâncias com 5 carbonos que vão formar celulose. Olha lá. A glicose dá, o açúcar, o carboidrato da parede celular. De cálcio, certo? E magnésio. Pectatos de cálcio, pectatos de magnésio. Essa membrana se chama lamela média. Lamela média. E dessa maneira ocorre um acúmulo de deposição de celulose e delimita a formação de parede celular já nas duas células distintas. Então você tem aqui, aí você tem células distintas, lamelas distintas. Você tem a célula, ao invés de ela invaginar para sair como na animal, não, elas vão sendo formadas essas paredes até fechar a membrana de cada uma e a parede celular ao redor. Lembre-se que aqui tem ainda parede celular. E aqui só precisa fechar a membrana e fechar a parede celular para complementar. E aí você tem uma célula e você tem outra célula. Aí depois elas separam. Acabou. Essa é a mitose toda, já acabou. Mitose animal, ela é cêntrica. Ela tem a célula e força para o centro. Por causa dos centríolos, certo? Os centríolos empurram para a ponta. Nesse empurrar para a ponta, ela vai e se solta. E é chamada de astral, viu? Por causa da presença do áster, aquelas hastes que vão ficar grudadas com o centríolo, são as hastes, certo? É chamada de astral por isso. E na questão da vegetal, ela não tem centríolo, olha lá. Na mitose vegetal não existe centríolo nem áster. Vê como é que é a diferença? Vamos lá. A do animal, ela puxa. O centríolo, eu acho, empurra ao ponto de invaginação. Ela faz, empurra e formam duas. No vegetal é diferente. No vegetal é assim. Você está formando, o complexo de Golgi vai lá, reciclando até formar de dentro para fora, vai formando de pouquinho até crescer a nova membrana e a nova parede celulósica. Formando, elas vão formar fronteiras entre elas e já vão estar ali, justapostas, as duas novas células, diferentes, separadas. Elas estão juntas por questão de elas estarem num tecido. Estão ali, totalmente diferentes, formadas de dentro para fora. A vegetal chama-se acêntrica porque não tem centríolo para orientação e nem áster, ela é anastral, certo? Aí no caso vocês vão ter que gravar mesmo esses nomes. Quase 25 minutos, vamos lá. Esse é a mitose, viu? Agora vamos para a meiose. Entendeu que a meiose é o seguinte: enquanto que a mitose ela é importante para você fazer um tecido crescer ou ele se manter do tamanho, as células da pele morrem, são necessárias novas células que nascem ligeiramente de dentro para fora, e elas tomam a camada superior, empurrando as velhas, e as velhas morrem, a nossa pele descama e tudo mais. Enquanto que aqui na meiose,
é uma análise mais, entenda, a mitose é quantitativa. Você tem uma célula que vira duas. Na mitose, você tem uma célula que vira duas. Perdão, uma célula vira duas. Na mitose, certo? Que é dividir. Na meiose, você tem a mesma quantidade de cromossomos. Enquanto que na mitose você divide um pedacinho para cada um, para um lado, na meiose é diferente. Vamos lá. Ele mantém o número de cromossomos exato da espécie através da redução deles. Calma aí. A meiose é compensação da fecundação. Duas células haploides se tornam uma diploide. A meiose vamos chamar de algo mais qualitativo, ok? Ela faz uma modificação interna na célula. Ela faz um melhoramento interno na célula. Sem a meiose, seria biologicamente viável o número de cromossomos em uma espécie ao longo do tempo. Na meiose, há dupla cariocinese. Há duas vezes a quebra de quê? Da membrana celular, a membrana nuclear. Cariocinese. A carioteca duas vezes quebrada na meiose. Na mitose, uma. Na meiose, duas. Pronto. Mitose só tem um E. Então a carioteca só quebra uma vez. A meiose, você tem dois S. Você duas vezes quebra a carioteca. Vamos lá. Na meiose, a dupla cariocinese e uma célula mãe se transforma em 4 filhas. Você tem uma que se transforma em duas e cada uma dessas, vamos considerar que cada uma dessas seja assim, viu? Cada uma dessas seja assim. Aí de novo quebra em duas. Você quebra a primeira, depois cada uma dessas vai e se divide em mais duas. No final você tem 4, duas para um lado, duas para o outro. Nos animais a meiose ocorre nos gametas, chamada meiose gamética. Nos vegetais acontece na formação de esporos, certo? Formação das sementes que nós vamos ver mais na frente com os grupos vegetais no segundo ano. Chama-se meiose espórica. Nas algas a meiose ocorre no início do ciclo reprodutivo delas, sobre o zigoto, e chama a meiose de zigótica. Então, a meiose animal gamética, que são os gametas. A vegetal você tem sementes, que são esporos, então é meiose espórica. E a meiose de algas, que olha lá, exceção à regra dentro dos vegetais, são as algas, ela tem a meiose o quê? Zigótica. São 3 termos, 3 grupos, 3 termos. Você só grava a relação deles e pronto. Diferença entre as duas fases da meiose. Você tem 2 fases, certo? Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é reducional, certo? Você divide pela metade o número de cromossomos. Na meiose 2 você tem equacional. Você mantém o número de cromossomos. Isso com base no núcleo original. Você tem a primeira que vai e vira, depois cada uma delas vai e vira. Então a primeira você tem reducional, depois equacional. As 4 iguais. Vamos lá. Então vamos subdividir aqui, meiose 1 e meiose 2.